Olá, pessoal! Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, aquele ano incrível, maravilhoso que a gente está adorando, não é verdade? Eu vou dando boa noite aí pro pessoal que está chegando. Oi, Eric, Luciana. O pessoal vai chegando, apertem bastante esse coraçãozinho, a gaivotinha, manda para os amigos, porque o nosso papo de hoje promete, é um papo super especial. Eu já vou apresentar a minha convidada para vocês. Daqui a pouquinho ela está chegando aí. Vou falando um pouquinho sobre ela, tá? Eu vou conversar com uma super jornalista e escritora, Marisa Tavares, que mantém há 4 anos no G1 um blog Longevidade, Modo de Usar, e está lançando um livro Longevidade no Cotidiano, a arte de envelhecer bem. A Marisa tem também 6 livros infantis publicados. É uma pessoa que eu adoro, ela foi a minha primeira chefe no Jornal Globo. Eu tenho um enorme respeito, uma enorme admiração. Marisa está aqui, vou convidá-la. Um minutinho, Marisa. Tadã. Vocês me dizem se estão me ouvindo bem, por favor, que hoje eu vou de fone. Oi, Marisa! Oi, boa noite. Eu adoro essa história de primeira chefe. Olha, tem muita gente da minha idade que diz que eu fui a primeira chefe. Aí não é justo. Não está sendo justo. Falando nisso, vou te dar os parabéns. Marisa, que fez aniversário ontem. Feliz aniversário. Obrigada. Bom, queria te agradecer muito, Marisa, por aceitar esse convite. Para mim, de verdade, é uma honra enorme. Você é daquelas mulheres que eu admiro, que eu me espelho, que eu acho o máximo. Estou até nervosa, mas acho que vai ser um papo maravilhoso. Não, a gente vai só conversar. Não vai ser uma aula. Nem eu não tenho nada para ensinar para ninguém, só para compartilhar impressões. Muito bem, muito bom, Marisa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode falar de longevidade. Eu queria, né, você está lançando um livro e você já fala nesse tema há muito tempo. E eu queria saber como é que isso começou na tua carreira, como é que entrou na tua vida, né, esse tema que acabou se transformando numa especialização, né? Você sabe muito sobre longevidade. Olha, eu acho que eu estou mais para aprendiz de velhice. Que, aliás, é uma coisa que Não, eu acho longevidade tão importante, Adriana, que eu acho que a gente tinha que ensinar na escola. Porque a humanidade ganhou um bônus de expectativa de vida, né? A gente vive muito mais do que os nossos pais, que os nossos avós. A expectativa de vida das pessoas agora é de 30 anos a mais do que algumas décadas. Então, a questão é, a gente vai viver muito mais, mas a gente está aprendendo a viver melhor, com qualidade? Essa é a grande questão. Eu acho que também é uma reflexão que quando a gente tem 30 anos, isso parece ficção científica, né? Você fala, velhice, o que eu vou fazer daqui a 40 anos, e vai por aí afora. Não dá, as pessoas realmente não pensam. Mas seria bom se começassem a exercitar o raciocínio nesse sentido. E, claro, que tem a ver com a idade também, né? Ontem eu fiz 62, fiquei brincando com as minhas amigas, dizendo que eu estava fazendo 26, que eu tinha me enganado e invertido os números. Muito bom. Isso virou uma brincadeira interna, porque aqui tinha 58, falou assim, não, então eu estou com 85, não estou muito bem na história. Não, e é legal isso, porque, quer dizer, você já falou a idade. Quer dizer, essa história de não dizer a idade é uma grande besteira, você não acha? Ou você acha que é respeitável? Eu não quero perder nenhum ano da minha vida. A atriz italiana Anna Magnani, que morreu na década de 1970, ela tinha uma frase muito boa que ela dizia o seguinte, vocês querem tirar minhas rugas? Eu levei 60 anos para ter. Como assim vão retocar e tirá-las, né? Verdade. É a nossa geografia. Então, assim, eu faço o blog no G1, o Longevidade Modo de Usar, há 4 anos. Quer dizer, vai completar 4 anos no comecinho agora de novembro. Antes, quando eu ainda estava na CBN, eu criei, junto com a Mara Luque, o 50 mais CBN. Quer dizer, já estava no meu horizonte, porque eu já estava naquela faixa etária e com algumas questões que, para mim, eram muito importantes. O que eu quero fazer, entendeu? Depois que eu deixar de ser executiva, como é que eu quero tornar minha vida, manter um propósito para ela? Como é que eu vou me cuidar? Porque
é diferente, o corpo vai se modificando. Acho que Com as mulheres, certeza. principalmente, depois que, né, passam da menopausa, é uma mudança tão grande que você não pode simplesmente ignorar que você está numa outra fase da sua vida. Mas, se você fizer assim, o trabalho de casa, que é contínuo, não estou dizendo que é fácil, não vou dizer nunca nessa conversa que as coisas são fáceis, são Uhum. desafiadoras, mas os resultados também são muito bons, porque o que eu acho que cabe à minha geração, e a sua, que é muito mais nova, mas também tem que batalhar por isso, é que é o seguinte, a gente tem que tirar esse manto negativo, como se a velhice fosse só uma pilha de doenças. E não é isso. As Com pessoas estão com certeza. 60, 70, imagina, de 60 a 100 anos. São 4 décadas, é uma diversidade de pessoas, gente que está correndo maratona, ou gente que não está correndo maratona, Produzindo, que né? está produzindo, que está no mercado de trabalho, que está namorando, que quer viajar, que quer fazer coisas. A gente não pode mais ignorar esse tipo de coisa, né? Com certeza. Inclusive, olha, deixa eu dar aqui uma boa noite para a Elba Boechat, que está nos assistindo, a Rosita, Vá Forja, Giva. E a Elba está dizendo que, então, na tua conta, ela tem 26 também. Ela disse que ela Opa, também viu? tem 26 anos. Muito bom. Tá. Não, temos Muito muita bem. lenha para queimar. Muita lenha para queimar. A Rosita está perguntando, só se eu ficar lúcida, quando eu fiz 40, no meu convite estava escrito que eu faria 20 pela segunda vez. Ótimo, Então, é uma boa aritmética. Acho que vale muito a pena a gente pensar dessa forma. Porque o que eu ouço muito de mulheres da minha idade é as pessoas falam assim, mas eu não me reconheço com esse carimbo de velho, né? Então a gente volta àquela coisa que eu falei antes. Por que é que tem que ser negativo? Por que é que as pessoas entendem que a pessoa já não tem mais o que contribuir e que tem que meio que ir para o quarto, ficar, sumir de cena, né? Desaparecer. E isso vale mais para todas as instâncias. Assim, a gente pode pensar numa coisa que toda mulher gosta, que é a indústria da moda. A indústria da moda, parece que a mulher fez 59, girou o taxímetro, virou 60, ela virou um ser encantado, não tem mais nada para ela. Né? Então, você vai ser o quê? A vovó gata? Sabe? É o tipo da coisa, as pessoas envelhecem e elas não mudam, elas mantêm o seu gosto, elas não querem coisas de velhinho, que é um outro erro também de designers, né? De achar que o velho vai usar, todo mundo vai usar roupa bege, vai usar uns sapatos muito feios, porque não precisa, para ser confortável tem que ser horroroso. Quer uhum. dizer, as pessoas, a lente está errada, né? Tá míope, a gente tem que ajustar muita coisa. E aí, uma outra coisa que eu acho que é um assunto que me interessa muito, que é a economia da longevidade. As pessoas dessa geração, principalmente baby boomer, que nasceu, né, depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, até o começo dos anos 60, e eu sou o restinho dessa geração baby boomer, é uma geração que bastava a gente fazer faculdade, a gente tinha emprego, a gente teve uma janela de oportunidade muito maior que as outras gerações seguintes. Com Então, é a certeza. geração que tem dinheiro no bolso, dinheiro para gastar, e está sendo deixada de lado, porque todo mundo quer criar produtos e conquistar o público jovem, mas quem tem dinheiro é os 50 a mais. Então, Verdade. eu sugeriria empreendedores, pensem em coisas bacanas para quem tem dinheiro e que vai viver mais 30 anos. Né? Seria Verdade. assim. Então, já Afinal, se tiver algum empreendedor aí interessado em alguma coisa, não pense no público 15-35. Pense no público 50 a mais. é verdade, afinal de contas, a expectativa de vida aumentou muito, né? Isso mudou muito, não é Com verdade? certeza. Com certeza, mudou muito. E o importante, eu falei lá um pouquinho antes, né, de 60 a 100, porque as pessoas tendem a achar que a velhice é igual. A gente acha, Uhum. por acaso, que as crianças são... A gente bota crianças e adolescentes num pacote só? Não. E são o quê? Não. 13, 14 anos de faixa de vida. Olha que maluquice. Agora, para os velhos, a gente coloca essa É. diversidade toda num Ai, saco desculpa. só. Então, tem gente que está super ativa. É claro que há idosos frágeis. Não estou tapando só com a peneira ou tendo uma visão romântica, poliana, só otimista. Muita gente Aham. tem dificuldades
chega à velhice com muitas doenças crônicas sem ter se cuidado, mas tem todos aqueles que querem produtos, que querem fazer coisas. E a gente tem que, quando eu digo que essa é uma causa de todo mundo, e eu gostaria que todo mundo entrasse e militasse junto comigo, é que essa longevidade, ela vai ser tão melhor, ativa, produtiva e prazerosa, se a gente começar muito cedo. Então, isso começa em merenda escolar, né? Em alimentação correta, em sono de qualidade. A gente está virando um país de obesos. Olha só como isso já vai criando um cenário muito negativo para quem envelhece. Porque aí você chega aos 60 com 1, 2, 3 doenças crônicas. É claro Verdade. que a gente... E aí isso vai fazer o quê? Impactar a sua qualidade de vida. Muito remédio, às vezes dor, coisas que vão tirar de você tudo que esses anos que você ganhou poderiam propiciar. Essa é a grande questão. Por isso que eu acho tão importante que a gente converse com filhos, com netos, mesmo que eles achem, sabe, que a gente está pirando, que isso é uma fantasia. Ah, não, imagina, vai acontecer como? Como é que você vai se planejar? Vai ser comendo um monte de comida de má qualidade? Vai ser virando à noite? O corpo jovem aguenta, só que vai ficando no nosso prontuário interno, né? Aí, com certeza. Lá na frente, a gente tem que pagar a fatura, né? Exatamente. Marisa, tem uma série de comentários e perguntas, eu já vou fazer. Mas antes eu queria te perguntar, o termo melhor idade, isso é o horrível. que você acha? Péssimo. Faz algum sentido? Não, né? Não, nenhum sentido, Melhor porque idade. eu acho que está isso dentro do pacote meio da infantilização da velhice. É que nem chamar, Entendi. vovozinho, você tá bom? Vovó, oi vovó, você tá feliz? Se alguém falar assim comigo, vai levar um troco, entendeu? E melhor idade como? Pode ser a melhor idade para, de repente, alguém que sofreu muito a vida inteira, conseguiu se aposentar e tem um dinheiro e tem um mínimo de estabilidade. Mas é a coisa da generalização. E acaba isso levando o quê? O estereótipo de que, tá na melhor idade, que legal, olha, ele consegue fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira. Não é isso, a gente mesmo tem que se impor desafios. Porque, Sim. assim, vou falar muito rapidamente, depois a gente podia responder também as perguntas das pessoas. Que são assim, quais são os pilares para a gente envelhecer bem? Né? E eu trato disso, inclusive, no livro. Só lembrando, quem se interessar, se chama Longevidade no Cotidiano, a Arte de Envelhecer Bem. Isso. Que está lançando essa semana, né? Exatamente. E que eu digo, não é simples, mas não é impossível. E principalmente, gente, antes de eu falar dos pilares, é o seguinte, ninguém deve achar que não está preparado, que já jogou a toalha, que não vai dar tempo. O mantra que a gente tem que ter é o seguinte, quanto antes começar, melhor. Mas nunca é tão tarde que não vale a pena começar. Considerando isso, né? Então, assim, o primeiro capital que a gente precisa ter é saúde. Cuidar da nossa saúde, porque sem saúde a gente não vai aproveitar a festa, né, Adriana? A gente Com certeza. Não vai ter fôlego. Com certeza. Fala. Não, eu não ia dar uma boa noite aqui para a Patrícia Kogut, que entrou aí para também assistir a gente. Legal, bacana. A Frida Garbati, que está dizendo que está empatada, que ela está com 77, então a idade dela não muda de jeito nenhum. Mas tenho certeza de que ela é um exemplo disso que eu estou falando. Cuidar da saúde e só para fechar ali a coisa dos outros capitais, dos pilares de envelhecimento. Né? A outra coisa é a gente ter uma relação rica de pessoas, né? O que eu chamo da nossa rede de proteção. Porque solidão faz muito mal. Solidão não é você se sentir bem consigo mesmo, isso é uma coisa que é ótimo. Solidão é você realmente se sentir apartado do mundo. Abandonado, né? Não se sentindo, não se sentindo fazendo parte de nada. Então, solidão é considerado, tem até uns estudos dizendo que é o equivalente que leva à depressão e é o equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Então, não adianta cuidar da saúde e não se relacionar com ninguém. É muito importante, porque isso é que vai fazer com... A gente, o bichuano, ele é gregário, ele gosta, tanto que a pandemia foi uma bordoada em todo o mundo pelo isolamento, pelo distanciamento social, né? A gente vai passar ainda décadas estudando
o ônus, o impacto que isso teve na saúde mental das pessoas, porque é realmente uma barra muito pesada. Então, cultivar uma rede de relações vai fazer bem. E isso, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, tem que fazer um esforço quando envelhece, né? Então, os amigos, às vezes, morrem, outros se afastam, às vezes né, tem separações, a gente já não convive mais com tanta gente. Aí eu proponho uma espécie de exercício que nem criança, quando chega no parquinho e está sozinho, o que ela faz? Chega para o outro e fala assim, quer brincar comigo? Quer ser meu amigo? Traduzindo para uma linguagem adulta, a gente devia ter mais flexibilidade para procurar ampliar sempre esse leque. Isso Sim, pode verdade. ser lá, Através né, de mil coisas, com cachorro, fazendo coisas online. E você, inclusive, recicla e amplia esse leque de convivência. E muitos idosos fazem isso, né? Viajam em cruzeiros ou vão na pracinha jogar dominó. Tem baile da terceira idade. É um barato, né? Também. É um mundo à parte, né? Muito legal. Não é um mundo à parte, não, dona Adriana. Não. É o não, mundo. a parte. Não, mundo à parte não. É um mundo que pouca gente sabe que exatamente. tem. Não, tem, só quando. né? Exatamente. Só quando está chegando perto é que vai ver, nossa, o que eu vou fazer? Né? Isso. Porque aí entra na outra coisa que, além desse pilar, né, das relações sociais, desse capital afetivo, vamos dizer, a gente também precisa manter o cérebro afiado. Não tem coisa pior do que a gente embotar. Então, e aí eu acho que é muito importante, e eu acho que as pessoas que estão envelhecendo, que ainda não têm intimidade com a tecnologia, deveriam rever tudo isso e abraçar a tecnologia, porque é o que vai fazê-las participar desse mundo e aumentar a sua capacidade de interação com outras idades, inclusive. Sim. Vou dar um exemplo muito assim, que todo mundo vai entender e vai ver da importância de você gostar da tecnologia, que não é mais o bicho de 7 cabeças. Até porque todo mundo usa controle remoto, todo mundo usa micro-ondas, tudo isso é tecnologia, né? Todo mundo está em rede social. Então, é a gente ampliar o nosso desempenho nesse admirável mundo que ainda já não é tão novo. Sim. Vou falar assim, de telemedicina, né? Que a pandemia transformou, quer dizer, botou assim, acelerou o processo da telemedicina. As consultas com psicólogo, psiquiatra, com médicos mesmo. Isso veio e não volta mais, é um caminho sem volta. Na semana passada eu assisti a alguns debates de um congresso internacional de telemedicina e todos os especialistas falam, não, olha, a jornada do paciente, como eles dizem, vai ser cada vez mais híbrida. Então vai ser uma parte online, e quando precisar, aí sim vai ser presencial. E todos, inclusive, defendem que com o envelhecimento da população mundial vai ser a saída, porque senão não vai ter braços, não haverá profissionais de saúde em quantidade suficiente para atender a essa demanda. Então, imagina como é importante, até assim, quem acha, meu Deus, eu vou me comunicar com o médico, será que vai ser pior? Será que vai ser tão pior? E aí uma das especialistas, até uma portuguesa, falou assim, olha só, as pessoas ficam achando que isso vai ser pior, mas os médicos e enfermeiros deveriam ser os primeiros a abraçar a telemedicina, porque vai primeiro deixá-los com mais tempo para atender quem precisa mais. E segundo, a questão da falta de comunicação, não é uma tela que vai fazer essa diferença, porque quantas pessoas já não tiveram experiências desagradáveis de uma falta de comunicação com os médicos? Não é uma coisa que os médicos aprendam na faculdade, eles não estão acostumados. E é sempre uma conversa de eu digo o que você tem que fazer e você obedece. Os novos velhos não querem mais esse tipo de relação. Então, isso vai ser muito importante. Então, quem ainda não acha, e aliás, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está fazendo live, a gente está se virando, e é importante que a gente mantenha, porque são as reuniões em plataformas como o Zoom ou outros que estão aproximando amigos, que estão alimentando esses laços, né, afetivos, sociais. Então, a gente não deve temer a tecnologia e simplesmente usá-la como aliado. Muito legal. Olha, a Lili está dizendo aqui que o avô dela casou de novo aos 84 anos. Fez muito bem. Que legal. Muito bacana. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Pode falar. Não, pode falar. Eu só depois queria deixar para a gente falar um pouquinho de
de dinheiro que tem a ver. Agora, só um parênteses. Ah, a gente tem tempo, a gente tem foi tempo. Foi a Lili que falou que o avô dela casou de novo? Isso, casou com 84 anos. Sempre isso é um outro tabu, porque as pessoas acham que as pessoas depois de 60 não fazem mais sexo. Ficam encantadas de novo. E não é, as pessoas continuam, e é importante que a gente torne essa conversa, normalize essa conversa. Porque as pessoas envelhecem, mas o desejo, eu vou falar até mais desejo do que sexo propriamente dito. Porque o sexo o desejo pode se manifestar de várias formas. E o sexo também pode mudar e continuar sendo prazeroso. Mesmo que as pessoas já não pratiquem o mesmo sexo que praticavam com 20 anos. Que, convenhamos, a gente também muda, né? Não fica naquele desespero de quando era recém-saída da adolescência. Com certeza. Não, eu acho esse tema muito legal, o romance, né, na terceira idade. Mas antes, eu quero ler aqui a Patrícia Ingo, que também, Marisa também foi chefe de Patrícia da Rádio Tupi, está perguntando aqui, antes diziam que a vida começava aos 40. Agora isso mudou. Mudou? Para quanto? Começa aos quanto, Marisa? O que eu posso dizer sobre o que acompanha o envelhecimento, que eu acho que é uma coisa interessante e que a gente só se dá conta quando chega, que assim, a gente fica menos, a ansiedade é menor, a serenidade é maior. Isso ajuda, até porque a gente tem um repertório. Eu costumava dizer, não para os meus repórteres de muitos anos, mas para os mais recentes, assim, o diabo é esperto porque é velho, que é um ditado muito antigo. E qual é essa sagacidade? Você já viveu muito, já resolveu muitos problemas, então você não arranca os cabelos da mesma forma do que quando você tinha 20 anos ou 30. É isso que diminui a sua ansiedade e te dá mais serenidade. E é uma pena que esse capital intelectual dos mais velhos seja desperdiçado. Porque já tem muitos estudos que mostram que, inclusive no ambiente de trabalho, o mix ideal é que você tenha os mais jovens com os mais velhos, para que os mais velhos também façam uma espécie de mentoria para os mais novos. Digam, por exemplo, como eu dizia, né, que o diabo é esperto porque é velho, olha, vamos tentar. Então, eu acho que dessa forma não vai dar muito certo. A gente até pode tentar, mas também podemos pensar nessas outras opções. Porque, às vezes, a falta de experiência faz com que as pessoas decidam de um jeito muito assodado e nem sempre dá certo. Então, eu diria que a vida pode começar todas as fases da vida podem ser boas e todas têm seus problemas. Né? Quando a gente normalmente valoriza, endeusa a juventude, mas eu fico lembrando desse endeusamento da juventude, cada um lembrasse, será que a gente era tão feliz na adolescência? Eu não vivia desesperado, em crise, né? Hormônios, a flor da pele, choro atrás de choro. Eu posso garantir uma coisa, assim, depois dos 50, a gente não entra em tanta crise, melhora. Então, se a vida não começar aos 40, pode começar aos 50. Não sei se responde a pergunta, mas pode ser prazeroso. É aquilo que eu falei lá no começo. A gente pode se divertir, a vida pode ser bacana, a gente pode fazer coisas, produzir. Essa semana eu entrevistei a cineasta Ana Luísa Azevedo, que fez um filme que está em cartaz no streaming. Eu sugiro que todo mundo veja, porque é um filme lindo, que se chama Aos Olhos de Ernesto. Tá. Ernesto é baseado num personagem real, num fotógrafo italiano que morou em Porto Alegre e que começou a perder a visão. E o Ernesto do filme também é um fotógrafo que não consegue mais ler as cartas dos amigos. Poxa. Mas ele quer manter a sua autonomia. O filho quer levá-lo, tirá-lo de Porto Alegre e levá-lo para São Paulo, mas ele não quer mudar de casa. E a vida dele se cruza com uma menina muito confusa, com uma vida muito precária, que é passeadora de cachorros. E ele, inclusive, fala para o filho assim, olha, eu conheci uma passeadora de cachorros e eu propus a ela que ela cuide de mim, porque eu acho que os velhos dão menos trabalho que os cachorros. Esse é um homem que tem 78 anos muito e essa menina convivem. Não é uma história de amor entre eles, mas é uma história de amor à vida. E essa convivência entre gerações, que eu também sou uma fã absoluta, acho que as gerações diferentes têm que conviver sim, porque um alimenta o outro, muda a vida dos dois. E a Ana Luísa, ela já fez outros livros sobre longevidade, ela dirigiu Doce de Mãe, que foi uma minissérie de muito sucesso também na TV,
E ela tem essa temática, ela gosta e trabalha muito a temática do envelhecimento. É um filme muito bonito. Não vou dar nenhum Interessante. spoiler, não, mas ninguém vai ficar triste com o fim, não. Legal, isso é muito bom. A Patrícia está falando sobre a socialização, que os idosos sempre conversam com os outros nas filas dos mercados, nas filas dos bancos. Isso é verdade, né? Aqui no Rio isso É é verdade. bem normal, bem legal. É legal, mas eu acho que deveria ter mais estímulo para que essa socialização não fique tão restrita. E isso Verdade. demanda política pública, né? Ter centros que sejam estimulantes, que as pessoas conversem, possam fazer cursos, porque aí ajuda a manter o cérebro afiado. Se você tá atualizado, acompanhando as coisas, você vai se interessar pela conversa dos mais jovens também, você não vai ficar apartado, que é a grande coisa da solidão. Com Então, certeza. acho que também política pública voltada para a longevidade é, assim, uma urgência nesse país, né? Com certeza. Meu desculpa. Imagina, quero falar disso também, né? A diferença que é envelhecer aqui em países do primeiro mundo, mas antes, a Maria Lúcia Saramago está contando exatamente isso, que ela se mantém sempre atualizada. E sobre essa questão das filas, né? Eu acho também que as pessoas mais novas têm que ser mais generosas, né? Toda vez que um velhinho fala comigo, um velhinho, pode falar velhinho? Que um idoso fala comigo. Fala. Pode. Fala, velho. Eu não tenho nada contra. Pior é se você falasse um vovozinho, um senhorzinho, um idoso, uma pessoa mais velha. Bacana. A Frida disse aqui que também acha irritante essa infantilização. É horrível. Mas eu ia dizer que toda vez que uma pessoa idosa fala comigo, eu sempre converso. Sempre que eu posso, né, que está dentro das minhas possibilidades de tempo, ou quando meu filho não está me puxando e tal, eu sempre, sabe, converso, porque eu me lembro da minha avó, o meu avô que hoje tem 97, mas né, sai muito pouco, mas que fazia exatamente isso, socializava, era o rei do mercado, e eu acho isso muito legal, né? Porque você mantém, e você ouve histórias maravilhosas. Eu já ouvi histórias incríveis nessas filas, conversando com essas pessoas, são incríveis, né? Histórias maravilhosas. Então, eu acho também que as pessoas têm que ser generosas nesse sentido. E não é só isso. Você tocou num ponto importante, porque por trás disso tem o preconceito contra o idoso. A gente também não pode tapar o sol com a peneira. Ele existe, ele é muito forte e ele acaba se manifestando dessa forma, tipo, ô, seu velho gagá, não tem que falar mais nada. Eu já vi situações em que tinha uma idosa no banco, na frente, e ela se atrapalhou com a senha, que, aliás, qualquer um, em qualquer idade, pode se atrapalhar com uma senha. E aí o homem atrás dela já estava resfolegando, parecia que ia morrer, entendeu? Que aquela pessoa ali estava tirando os minutos preciosos do dia dele. Ele foi atendido logo, sei lá, alguns minutos depois, mas essa agressividade, esse desrespeito é uma coisa que a gente tem que endereçar e tem que apontar e tem que denunciar, porque os velhos são ainda muito vítimas de abuso. Né? Com certeza. Então, e o pior, muito dentro de casa, porque como boa parte deixa de sair, fica restrito, esse abuso acaba físico, financeiro, né? Histórias horríveis de que as pessoas mais próximas e que deveriam estar propiciando um ambiente acolhedor e bacana para o idoso, muitas vezes estão levando a aposentadoria dele, obrigando a fazer crédito consignado, ou tratando rispidamente, ou até mesmo agredindo, cometendo uma violência física. São coisas que tem que denunciar. Que coisa horrível. Né? A pessoa mora com... E às vezes é o filho, você vai denunciar o filho. Então, a gente ainda tem um ambiente, zonas muito sombrias que têm que ser resolvidas, né? Com certeza. A Paula Figueira está perguntando como lidar com as pessoas mais velhas que não enxergam certas limitações que já possuem. Essa é uma boa pergunta. Porque o que acontece é que muitas vezes... uma vez eu fiz uma coluna que era sobre a hora de parar de dirigir. Porque muitas vezes a direção Bom tema. É a última, principalmente para homens, né? Imagina, aquilo ali é como se ele se transformasse num vovozinho imprestável. Então ele nem tem mais a destreza para dirigir
mas insiste, pode até se envolver num acidente. Acho que tem que ser tudo Verdade. com conversa e muito respeitosamente. Porque se você endereçar o assunto de uma forma ríspida, você não pode mais fazer isso, aí pronto, aí que o outro lado vai reagir. Né? A mesma coisa com criança, com adolescente, com qualquer um que se sinta, adultos que se sinta desrespeitados na sua opinião. Então, a melhor maneira é ir introduzindo o assunto delicadamente. E isso é tão complicado, Adriana, que isso já tem. Eu assisti há pouco tempo uma conversa na Academia Nacional de Medicina, que era a hora do cirurgião parar de trabalhar. O cirurgião Uau. precisa da destreza das mãos, precisa decidir, às vezes, coisas muito complexas em segundos. E se ele já não está Verdade. com esse reflexo tão Rápido, apurado? né? Você imagina como isso é complicado. Nos Estados Unidos, alguns centros médicos já estão obrigando os médicos, a partir de 70 anos, a fazer uma espécie de uma bateria de exames para detectar se tem algum sinal de Algum demência, tremor, né? alguma coisa que os impeça de trabalhar. Então, você vê que é muito complicado, né? E o que vai fazer esse cirurgião se tiver que sair de cena de uma coisa que é apaixonante? A maioria é louco pelo que faz, é a vida deles. É preciso Sim. também ver isso, né? Eles vão ser mentores de equipes, eles É, poderão dar aula. Então, é complexo para todo mundo. Não é só a pessoa que fica dizendo, não, eu vou subir no banco. Isso também é um perigo. Vou subir num banco ou numa escada que está balançando porque eu sou tão ágil quanto antes. E tem desdobramentos em várias esferas, né? com certeza. E você está falando de um assunto que até eu estava assistindo ontem um episódio de Grey's Anatomy, onde o Richard, né, que é o médico-chefe e tal, está passando exatamente por esse dilema. Ele é um top cirurgião e ele está com um tremor nas mãos. Então ele tá mostrando exatamente, eu não sei qual é o desfecho, mas está falando exatamente dessa dificuldade dele conseguir aceitar que ele não pode mais operar um aparelho daqueles, né? Enfim, mas é isso, ele pode ensinar, e é isso que estavam discutindo, né? Que como ele é importante, a sabedoria, o conhecimento dele é fundamental para os que estão vindo, né? E se você coloca, só falando assim para fechar, cada caso vai ser um caso, espero que a Paula saiba endereçar isso com delicadeza, mas e prestando atenção, porque às vezes uma coisa que também é muito complicada, às vezes assim, as pessoas podem estar com algum pequeno declínio cognitivo, que não é demência, mas já não tem mais essa rapidez e tudo mais. Então a gente tem que é mais uma rede de proteção, é um ato de amor da gente tentar cercar aquela pessoa de mais cuidados, né? Com certeza, a Patrícia está dizendo que hoje mesmo ela viu um desrespeito com uma idosa no mercado, falou que foi muito triste e ela reclamou. E é isso, né? E a Maria Lúcia está dizendo a troca também é muito produtiva. Eu acho que faz parte, né, dessa troca a gente reclamar, não ver uma cena dessa, não pode deixar, né? Se tratando acho que de maus tratos, a gente tem que intervir. Eu acho que isso já ficou tão claro no caso da violência contra a mulher, né? Que ninguém mais vai usar aquela expressão de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, a gente mete até o sofá, se precisar, né? Joga na cabeça do agressor. Acho que isso está Então, mais que claro, né? Pois então a gente também tem que levar isso para a relação com os mais velhos, porque senão eles vão ficar numa situação ainda mais precária. Com certeza. A F. Garbati está dizendo que faz questão de ter amigos jovens, que é muito bom para ambos. Muito, exatamente. A experiência vai enriquecer os mais jovens. Tem um cara muito legal que é especialista nisso, que se chama Mark Freeman, e ele diz o seguinte, que os mais novos e os mais velhos formam o casamento perfeito. Os mais novos porque precisam de um apoio, de uma mentoria. Os mais velhos porque isso se torna um propósito da vida deles. Então, olha, seria o casamento perfeito, mas a ironia maior é que a gente vive hoje em dia num planeta que tem 5 gerações convivendo, né? Do 0 aos 100 anos. E nunca elas estiveram tão distantes umas das outras. As famílias estão menores, as pessoas moram em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, e essa convivência acabou ficando mais rarefeita. Você é uma felizarda, tem um avô de 97 anos, sabe a graça que é conviver, né? E ele mora com meus pais. Meus pais acolheram ele, minha avó faleceu,
De repente ele estava ali morando sozinho, minha mãe falou, não dá, né, para ele ficar sozinho, porque ele realmente era um mundo para ele totalmente novo, não dava. Então, meus pais os homens trouxeram. é muito, porque os homens, eles não têm o que eu chamo assim, o espaço doméstico, principalmente para os mais velhos, é uma coisa que eles não conseguem entender direito. Não os homens mais jovens, que fazem trabalhos domésticos, cozinham, lavam louça. Então, assim, quando o homem, principalmente os mais velhos, né, eles perdem o chamado sobrenome corporativo, se aposentam e vão para casa, eles ficam meio sem chão. Eles não fizeram outros amigos, às vezes, que não do ambiente de trabalho. E aquilo é um aprendizado para eles. Eles se sentem muito sós. Uma vez eu peguei o elevador com uma vizinha e ela falou assim, eu dou o café da manhã e mando ele para a rua. Eu fiquei pensando, coitado, será que ele dá 10 voltas no quarteirão? Depois ele volta? Quer dizer, o espaço da casa ainda é muito feminino. E os homens também deveriam aprender como ele também pode ser bom, né? Às vezes aprender a cozinhar vão ser prazeres que você vai descobrir mais velho. É verdade, é verdade. A Silvia Brando está aí também. Boa noite, Silvia. Está dizendo que o respeito é o caminho, com certeza, né? E a Paty está perguntando se você se lembra do seu Guilherme do SGR, funcionário mais idoso do Sistema Globo de Rádio. Me lembro, ele trabalhou acho que quase 50 anos, 45 ou 50 anos. Sempre muito gentil, muito solícito. Legal, o trabalho é muito importante. Por isso, muito. Isso é uma questão também que eu trato no livro, que é o pós-trabalho, a pós-carreira. Não é porque a gente também tem que ser muito objetivo. Quantas pessoas vão viver da sua aposentadoria? Ou quantas conseguiram juntar dinheiro suficiente para não precisar de nenhum, vamos chamar entre aspas, de nenhum bico? Então, aí eu vou falar um pouquinho de dinheiro, que é uma coisa importante, que também é isso. As pessoas às vezes falam assim, não consegui guardar dinheiro, então estou realmente fadada a ficar na rua. Uhum. Que é um exagero que às vezes alguns cometem. E fora a dificuldade de conseguir um emprego, né? Depois de também, 50. Porque o mercado vem expelindo. A pandemia tem sido especialmente dura com os trabalhadores mais velhos, que estão sendo cortados. Bom, os mais jovens também, né? Tem sido horrível para todo mundo. Mas por isso que em longevidade a gente tem que discutir com os filhos, com os netos e desde cedo. Porque quanto mais tempo você poupa, mesmo que você comece com uma parcela pequena, mensalmente ou a cada 2 meses, o importante é você ter o hábito de guardar para si. Que é nunca dizer, quando acabar o mês, se sobrar algum eu guardo, porque nunca vai sobrar. Tem que ser você se pagar primeiro. Então, você separar antes do mês começar e não mexer como se aquele dinheiro não existisse, como se você estivesse pagando uma dívida. Só que a dívida é o seu futuro. Por quê? Porque o tempo beneficia qualquer poupança, né? Se você começar a poupar com 20, 25 anos, de pouquinho em pouquinho, quando você chegar aos 50... esse dinheiro, pela própria soma dele, ele já rendeu mais do que se você botar mais um volume maior a partir dos 40. Sim. Então, a regra é simplesmente assim, começar o quanto antes. Mas em qualquer momento que você comece, é melhor que não começar. É que nem exercício. Mesmo que você faça pouco, você faça. Não deixa de fazer porque você não está acostumado a fazer. Né? Então, quando um médico disser para você, não, tem que dar 10 mil passos por dia, e você dá 200... Você fala, meu amigo, esse é o tipo da conversa que não dá para ter. Se que não vai a lugar nenhum. E acha que eu vou amanhã dar 10 mil passos, depois de amanhã eu estou no fisioterapeuta, porque eu estarei totalmente quebrado. Então, é verdade. Não é? Dá 200 num dia, dá 300 no outro, chama um amigo ou amiga para caminhar, que já dá para caminhar, cada um com a sua máscara, e vai transformando isso na sua vida, vai mudando. Tem a dona da história, não sei se vocês se lembram, né? Que era uma peça do João Falcão, virou filme. Sim. Tem uma hora em que as duas personagens se encontram. E a mais nova pergunta para a mais velha: mas que conselho você me dá? Ela fala, minha filha, faz exercício. Pelo amor de Deus, faz exercício. Então ela, mais velha, já diz, né?
você tinha que fazer mais exercício do que fez. Para chegar melhor aqui, Para né? chegar numa situação melhor. E dinheiro também é isso. E só para completar o que eu estava falando da pós-carreira, se a gente já vê que não vai dar para viver com a aposentadoria, que vai ser difícil, e a gente não pode inventar um pensamento mágico de quando eu me aposentar eu dou um jeito, faço uns bicos. Como assim? Que bico vai ser esse, né? Será que, inclusive, o mercado de trabalho vai querer que você faça esse bico ou você vai estar se sentindo bem fisicamente? Bem para isso, né? Então, por isso que é importante a gente, já que a gente vai viver mais, pensar que outras carreiras paralelas à nossa podem ser cultivadas. Então, pode até ser um hobby da adolescência, pode ser, por exemplo, cozinhar, virar uma outra profissão. A gente tem tempo para aprender, né? Então, assim, aos 40, 45, é uma boa hora para fazer uma outra faculdade, pensar numa outra coisa que seja uma segunda carreira, porque aos 60 você vai querer estar ativo, principalmente se estivesse com uma saúde, com uma boa saúde, e também talvez você precise desse dinheiro. Porque como é que você vai fazer com essa existência super estendida? Sua aposentadoria, você calculou que você ia ficar 30 anos vivendo da aposentadoria? São questões incômodas, mas que a gente tem que se fazer. É verdade, que as pessoas pensam, verdade, falam pouco. Estou falando um monte de verdade. Não, e as pessoas falam pouco sentido. de dinheiro. Muito pouco, Adriana. Falam pouco, acham que tem que guardar para si e às vezes perdem boas oportunidades ou bons conselhos porque acham que dinheiro é uma coisa que a gente não comenta com ninguém. É uma outra bobagem que a gente tem da qual a gente tem que se livrar desse peso morto. Com certeza. A F. Garbati está dizendo que foi um drama para o cunhado dela parar de dirigir, né? Tocando naquele assunto, né? Que ele se achava e dizia que ele dirigia muito bem, mas já não era mais, né? Já estava complicado. E aí, realmente... Eu tive uma experiência recente assim, que também fui com uma pessoa muito querida, que simplesmente saiu de uma agulha na velocidade que estava. Ainda bem que eu me agarrei no carro, assim, pensando, nossa, ainda vai demorar para chegar no destino. Estava apavorada. Ai, meu Deus. E a Maria Lúcia está dizendo que conhece um idoso que com 80 anos fez uma tirolesa a bordo de um navio. Aí, bacana. Se ele tem condição, né? Se ele tem. Não, e isso eu acho que vale como uma reflexão para quem é da imprensa. A gente tende... Longevidade ainda é um assunto relativamente recente, embora não seja tanto, mas o interessante é assim, como é que a gente trata, de um modo geral, na mídia, o velho? Ou a gente coloca a questão do velho que está muito frágil, né, num estado de abandono, que existe, ou então a tendência é buscar o outro personagem, o septuagenário que está correndo a maratona, a vovó que está pegando onda, que é uma outra ponta que também existe. Mas os dois, entre esses duas pontas tão distintas, tem uma diversidade enorme de gente que não vai pular de paraquedas, mas que gosta de caminhar, que quer, entendeu? Que gostaria de viajar mais, que quer fazer degustação de vinho, por exemplo. O que a gente tem é que enxergar, o que eu chamo de ajustar a lente, de ver que todas essas pessoas são idosas, e muitas estão falando assim, não, mas eu me sinto com 30 anos. E é verdade. Eu tenho 62 e eu tenho dentro de mim os 50, os 40, os 25, os 17, os 12. A gente é que nem uma árvore, né? Que vai ficando com aqueles círculos, que nem as palmeiras que vão envelhecendo e vão ficando cada vez mais altas. Então a gente tem essas idades dentro de nós. E tem que celebrar que a gente tem que celebrar a longevidade, porque a outra alternativa é horrorosa, né? Eu quero viver muito, mas assim, com independência, com autonomia, e isso é uma coisa que a gente tem que ajudar para ter esse arsenal a nosso favor. Alguém perguntou, já não me lembro quem foi, se é melhor falar idoso ou velho? O que você acha? Idoso é o termo, assim, digamos, técnico, né? Velho, tem gente que fica ofendida com velho. Então, eu particularmente não fico. Mas, assim, se não quiser criar nenhuma celeuma, idoso é uma boa nomenclatura. É que nem preconceito contra o idoso. Tem o termo em inglês, quer dizer, o termo em inglês se chama ageism,
né? Ages. E aí tem um aportuguesamento de palavra estrangeira que seria ageísmo, mas que os puristas não gostam. Aí tem as outras duas formas, que é idadismo, que eu odeio, e etarismo. Então, Idadismo é horrível, né? idadismo é horrível de idade, e etarismo de faixa etária. Eu acho que a Piorou. gente não tem nenhuma boa palavra, eu costumo usar só preconceito contra os idosos mesmo, porque aí todo mundo entende. Boa. A Paula está perguntando como é que os planos de saúde deverão lidar com a questão da longevidade. Se a pessoa quiser mudar de plano hoje, quase não consegue. Criam vários obstáculos e os preços são enlouquecedores, né? Não, isso realmente merecia, eu chamaria de quase caso de polícia, né? As pessoas vão sendo expelidas dos planos de saúde, porque elas se aposentam, a renda diminui, e elas não conseguem mais pagar. Muitas vezes esse plano de saúde era do empregador. Uhum. E aí tem aquelas administradoras de planos que não, sei lá, às vezes o reajuste chega a 20% ao ano. Isso deveria ser regulado, não tem nenhuma... A agência reguladora não regula nada. E isso eu acho que também, por isso que é importante que a gente escolha deputados, prefeitos, presidentes que tenham isso em mente. Acho que isso é um legado que a gente tem que deixar para as próximas gerações. Porque o emprego, né, todo mundo está vendo isso, acho que a pandemia também exacerbou, o emprego está cada vez mais precário. Sim. As pessoas jovens não conseguem. Quer dizer, se na minha geração, a gente fazia faculdade de emprego, hoje em dia eu vejo a garotada na faixa dos 20 aos 30 anos que faz a faculdade, que faz o mestrado, que faz uma especialização e não tem para ganhar nada, para não arranjar emprego, ou então para ganhar um salário vil. Então, imagina, essas pessoas vão ter que tipo de atendimento da saúde? Então é importante, primeiro, que a gente apoie o SUS, porque o SUS é um sistema fabuloso que está sendo desmantelado, mas que poderia, porque se você tem uma atenção primária de cuidado, você consegue segurar muitas doenças logo no começo. E ter uma política pública que não transforme os planos de saúde. E agora eles estão querendo fazer plano baratinho, mas que só cobra um pouquinho, uma parte de exame, uma parte disso, uma parte daquilo. Acaba sendo uma enorme enganação. Então, isso significa mais um motivo para todos estarem juntos na causa. Agora, Marisa, isso também diz muito sobre o que eu estava falando lá atrás, a diferença de ser velho no Brasil, né, ou num país de terceiro mundo, e de ser velho num país como os Estados Unidos, né? Em todos, mais em ou muitos menos, aspectos, Adriana, né? Mais ou menos, porque os Estados Unidos são um país de muita desigualdade. Então, se você fizer o recorte, você vai ter ali... Se você pegar... Olha só, vou dar um exemplo de uma coisa que eu escrevi já. Uma cidade como Chicago ou como Washington. A parte rica tem uma expectativa de vida de 80. A parte pobre e negra tem expectativa de vida de 25 anos menos. Caramba, então, não sabia. Eu achava que o sistema de atendimento era ótimo. Não, porque os Estados Unidos não tem um sistema como o SUS, um sistema universal. O Obama criou um sistema, né, que tinha uma contrapartida pequena das pessoas, e aquelas mais despossuídas são atendidas, porque seria uma espécie que não é um SUS, mas que é muito restrito, mas não é. A gente pode, assim, os países que são realmente referência, a Holanda é uma super referência para Suécia. Bom, a Escandinávia é para tudo, né? Assim, é quase um outro planeta dentro do planeta Terra. Elysium. Exatamente. Não, Nova Zelândia, que também é outro planeta. Não dá nem para... mesmo no Reino Unido, as pensões na Inglaterra são muito baixas. Então, as pessoas também têm dificuldade. Então, você vê que a questão da velhice é uma questão que diz respeito a todo mundo, porque aqueles que têm capacidade para viver em toda, digamos, a sua plenitude, fazem parte de uma minoria. A gente tem que batalhar para que mais gente faça parte dessa porção privilegiada. E nós, mulheres, vivemos mais que os homens. Então, olha só, a gente vai viver mais e a gente corre o risco de ficar sem dinheiro, porque as mulheres ganham menos, poupam menos, porque elas normalmente são aquelas que mais ajudam os filhos,
Então, eu tenho um capítulo que é sobre isso. Como ajudar os filhos sem se arruinar. Porque, às vezes, os pais ficam o tempo todo, vão sacando as suas economias e, no final, eles podem estar comprometendo o seu próprio futuro. A Mara Luquez costumava dizer uma frase que era ótima, que era o seguinte: a melhor herança que você pode dar para os filhos, o melhor futuro que você pode dar é você não depender deles, porque provavelmente eles não vão ter dinheiro para te sustentar. Verdade. Então, né? Então é importante que as pessoas também saibam cuidar do seu patrimônio e não dilapidar achando que vão ajudar os filhos. Porque às vezes pode criar um problema que os filhos não saberão lidar com o dinheiro e os pais ficarão empobrecidos e aí vai ser todo mundo numa situação precária junto. Real. Gente, a Elba Boechat está dizendo que acha melhor ser chamada de gatoso ou gatosa. Idosa, gostosa, assim estamos. Isso. Tem gente que gosta de dizer que é vintage. E a Rosita está dizendo aqui que a neta dela de 3 anos diz que ela é só um pouco velhinha. Só um pouco velhinha, que ela quase morreu. Ontem o meu neto de 9 anos falou assim: quantos anos você está fazendo? Eu falei assim: quantos anos você acha que eu tenho? Uns 47, que para ele já é um absurdo de velho. Eu falei assim: não, eu tenho 62. Nossa! Mas é verdade. Porque né? eu jogo bola com ele, a gente conversa, né? Eu só não sei jogar videogame. É uma falha que eu estou pensando como é que eu vou sanar essa minha falha. E olha, eu vou te dizer, como eu te conheço, você realmente não parece ter 62. Não que seja muito, mas você não parece, não aparenta. Mas não é um problema, porque não parecer, eu não faço nenhuma questão de não parecer. Entendeu? Porque é a idade que se tem. E essa idade é boa, como outras serão, e todas também têm seus problemas. Com certeza. Eu outro dia eu fiz 46, né? Aí eu descobri que eu passei o ano passado todo dizendo que eu tinha 46, mas eu tinha 45. Aí uma amiga falou assim: Adriana, você tá falando que você tem 46? Você não tem 46, você tem 45. Gente, eu realmente não tenho problema de falar a idade. Eu acho isso mesmo. Acho que a gente tem que viver cada ano e sem esse preconceito. E é importante que as pessoas se cuidem. Uma vez eu fiz uma coluna sobre cabelos brancos que provocou uma enorme polêmica, porque isso é realmente uma questão que para as mulheres dificílimo, né? É dificílimo, né? Eu acho que eu não conseguiria. Eu ainda não consegui fazer assim, elaborar o assunto. Então, eu continuo pintando os cabelos. Mas fico pensando, não, se eu cortar Joãozinho, talvez, porque o problema é o cabelo, é o processo para ele ficar branco, né? Eu conheço, talvez você lembre dela, a Adriana Oliveira, que foi jornalista do Globo, foi redatora. Sim, ela mora em Friburgo hoje, ela tem os cabelos pela cintura, brancos, lindos, lindos, lindos. Mas ela foi fazendo assim, foi um ano. Então, eu entrevistei várias pessoas. Uma outra que eu conheci, Marisa Lovan, jornalista, essa passou máquina 3 no cabelo para resolver logo. Resolveu de vez. Aí as pessoas escreviam para ela: Marisa, você está doente? Tem algum problema? Ela disse: não, e os cabelos dela estão lindos. Muito bom. Foi radical. Então tem várias soluções, né? Muito bom essa dos cabelos. Inclusive, você acha que tem regra, cabelo longo só até uma certa idade ou cada um? De jeito nenhum. Eu acho que é que como cada um se vê, como cada um se sente bem. É que o cabelo branco, ele é mais poroso, ele dá mais trabalho, né? Então, acho que a maioria das mulheres acaba cortando porque fica mais prático. Porque você tem que fazer, você tem que cuidar, senão os fios brancos, eles gostam de ser rebeldes. Inclusive, a Elba está dizendo aqui que nem no túmulo me enterrem de cabelos brancos. E a Frida está dizendo que esse é o bônus, acho que é um dos únicos bônus da pandemia. O meu cabelo está crescendo branco. Eu estou em casa, então tranquilo. Eu deixei bastante tempo, mas no final eu sucumbi. E comprei aqueles shampoos que se vende na farmácia, aí foi ficando preto como as asas da graúna. Aí quando liberou um pouco, eu procurei o meu cabeleireiro para ele voltar uma cor que eu me reconhecesse. Porque o cabelo foi ficando compridíssimo e todo preto. Eu falei assim: nossa, eu tô parecendo assim uma pessoa religiosa, quase, né? Quase abrindo uma igreja.
Ô Marisa, a gente tem só 5 minutos aqui. Eu queria te perguntar assim, de uma história, porque você vivenciou, conheceu de perto, né? Muitas histórias, eu acho que envolvendo a longevidade, assim. Uma que mais te marcou, assim, alguém que mais te marcou? Um velho, uma velha? Olha, eu vou contar uma recente, que é uma personagem deliciosa, que se chama Vovó Neuza. Ela tem um blog, tá? Se vocês derem um Google, vão achar. E Vovó Neuza tem no Instagram? Não, ela tem Facebook e ela tem um blog mesmo. Tá. E eu fiz uma coluna sobre ela. Ela tem 90 anos, ela está protagonizando uma campanha publicitária, porque ela é totalmente esperta com tecnologia, só para as pessoas que fazem, meu Deus, não sei se eu vou conseguir. E sabe o que ela faz? Ela dá aula para idosos escreverem a própria história. Olha que bacana. Olha que massa. Ela criou um método. É verdade que ela disse que aprendeu tecnologia com o filho, que já era dessa área de TI, e aí ela começou a fazer, ela tem um computador todo turbinado, escreve, conta tudo da pandemia, super detalhista, e ela tem essa turma num projeto que ela começou lá na USP, que era a USP Terceira Idade, que ela reunia essas pessoas presencialmente uma vez por semana e ensinava um passo a passo, até simples, né? De lembrar histórias da sua infância, da adolescência e vai por aí afora. Veio a pandemia, desmoronou aquele grupo ali, mas aí ela fez o quê? Transformou isso em aula online. E ela está dando esse mesmo curso para os alunos online. Gente, o aluno mais velho dela nesse curso, num desses que ela está dando, que dura várias semanas, tem 99 anos. Ela disse, é a primeira turma que eu tenho um aluno mais velho que eu. Muito bom. Então, eu acho que é inspirador, é bacana, e é só para mostrar que, assim, essa chama, é a que existe dentro de nós. Esse amor à vida não tem a ver com idade, né? Tem a ver com o que os japoneses usam uma expressão chamada Ikigai. Ikigai é meio um motivo para sair da cama todo dia. Olha, pode ser ajudar a sua lindo. comunidade, ter trabalho voluntário, sei lá, cuidar das suas coisas, ler, ouvir música, mas manter essa chama acesa. Ai, que lindo, Marisa. Olha, infelizmente o Instagram, ele avisa quando está faltando 2 minutos, só que ontem uma peça me cortou, assim, faltando ainda 30 segundos. Mas eu quero, então, aproveitar, antes de dar a palavra, eu quero agradecer a todo mundo que participou, está todo mundo aqui dizendo que adorou. Se a gente pudesse, o papo continuaria, mas, né, enfim, foi 1 hora de papo, passou super rápido, né? Passou muito rápido mesmo. E a Marisa está lançando essa semana o livro Longevidade no Cotidiano, a arte de envelhecer bem, né? O blog Longevidade, modo de usar no G1, para quem quiser continuar. Marisa, eu quero te agradecer demais. Você realmente é assim, incrível. Estou muito feliz por essa conversa. Foi um prazer. Obrigada. Conversar sobre isso é sempre muito estimulante, tanto que eu falei a beça, né? Nossa. Não, você pode até deixar uma mensagem. Tem aí faltam 1 minuto e 50. Se você quiser deixar uma mensagem para os velhos e velhas que estão nos assistindo e para os familiares também, que pode... Olha, talvez eu nem sei, não vou ler um trechinho do livro, não, que eu posso estourar o tempo. Eu queria só que todo mundo pensasse nessa chama e olhasse em volta e visse, é quase como renovar diariamente o prazer de estar vivo, de como a gente pode fazer bem para os outros, que é uma coisa que nos alimenta tanto, que se a gente conseguir enxergar isso, a gente já vai enriquecer muito a própria vida. E lembre-se, se qualquer história de abuso contra velhos, por favor, denunciem, porque a gente precisa de todos unidos nisso. Verdade. Todos juntos. Marisa, obrigada. Um beijo enorme para você. Tem gente pedindo mais, a gente mais para frente marca outra para continuar, tá bom? Combinado. E falar dos 6 livros infantis também, que a Marisa tem publicados. Eu vou dos 8 aos 80. Isso aí. Super, você é super. Um beijo muito grande. Obrigada. Até a próxima. Beijão. Obrigada a todos, Marisa. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau.